Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tenho tido em 2 processos terapêuticos. Eu tenho passado por 2 processos terapêuticos, um chama-se EMDR e o outro é um processo de uma medicina alternativa que se chama Ayahuasca, que também você pode ter ouvido falar ou conhecer como Santo Daime. Você está no canal Transitória, o meu nome é Luísa e eu estou encarando os problemas de cara lavada e falando sobre eles aqui na cama, porque é um lugar confortável. Sou acompanhada por uma psicóloga lá de São Paulo. Essa psicóloga, ela me atende presencialmente. Eu vou nesse lugar presencialmente para outras consultas também, para outros tratamentos no intervalo de 2 a 3 meses eu estou lá presencialmente. Quando eu estou lá, ela me atende presencialmente. Quando não, ela me atende a cada 15 dias virtualmente. Porém, num desses dias em que a consulta era presencial, eu acabei tocando num assunto em que eu nunca havia tido coragem de falar sobre ele. Que eu vou ter que utilizar palavras delicadas aqui para vocês poderem entender um pouquinho. Usem a imaginação para conectar do que eu estou falando, tá? Eu imagino que entre 5 e até os 7 anos eu tenha passado por pelo menos 4 processos de ter sido AB usada sensualmente. Deu para entender? AB usada sensualmente. E essas experiências que eu passei foram com 2 pessoas do entorno, homens, uma vizinha do outro lado da rua. Sim, uma mulher me abusou sensualmente quando eu era criança, e uma vizinha também do lado esquerdo de casa. Esse processo, essa psicóloga estava me explicando, porque todas as nossas vivências são registradas pelo hemisfério direito do cérebro, e por mais que a gente não se lembre totalmente com detalhes, essas experiências são passadas para o hemisfério esquerdo com sentimentos, bloqueios, inseguranças, raivas, medos, etc. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, eu sugiro que você assista aquele filme Divertidamente, que é um filme muito bonitinho que eu assisti depois do que ela me falou e depois de ter conversado com algumas pessoas. E aí dá para entender um pouquinho como é que é feita essa construção no cérebro. E foi muito traumático e eu não lembro exatamente de tudo. E ela estava até dizendo, olha, apesar de você não se lembrar de tudo, o cérebro lembra, o hemisfério direito lembra, e passou como insegurança pro lado esquerdo. E eu me lembro, assim, quando essa vizinha do lado da frente, do outro lado da rua, me levou para dentro da casa dela e eu apaguei. Eu não me lembro mais nada, eu só me lembro depois das pessoas falando, eu vi essa pessoa levando pra dentro da casa, e a casa estava toda fechada e as pessoas começaram a bater nas portas e janelas. E aí eu começo a me lembrar. Da mesma forma que a outra pessoa que era da família começou a abusar, alguém percebeu e começou a inquirir, aí eu me lembro, mas eu só me lembro, é como se eu tivesse naquela passividade de ser criança, de ser frágil e de ser pequena diante de um adulto. Então eu apaguei e eu fico ali, e aí quando alguém dá sinal de que vai me socorrer, eu começo a me lembrar, eu começo a ter um lampejo, né, de uma lembrança. E o processo da Ayahuasca, como que aconteceu? Eu tenho uma cliente que ela comentou comigo a esse respeito em 2021, que ela tinha passado por essa experiência, porém ela, como falou, coisas boas e tal, mas naquele momento tudo que eu via era negativo. E aí eu conheci uma outra amiga
E essa pessoa, eu comecei a admirar demais o jeito dela. É uma pessoa muito serena, muito inteligente, muito tranquila, muito segura. Para ela tudo flui. E eu comecei a admirar demais o jeito dela. E ela começou a falar que ela consagrava ayahuasca e tal. E aí eu comecei a considerar, e a essa cliente que tinha me comentado, ela ficou um tempo sem ir no salão. E aí eu fui lá nas conversas com ela e procurei o contato que, por sinal, era de uma pessoa que trabalhou comigo. Aí eu comecei a falar com ele e me criei uma força e fui. E não contei pra terapeuta. E aí eu fui, tal, com medo de verdade. E falei pra eles, olha, eu tô com medo. Aí ele falou, não, fica tranquila que a gente vai estar cuidando de você e tal. Depois, durante o início dos trabalhos, e é uma coisa que a Anvisa permite, que é legalizada, tem todos os seus ritos, né, para ser seguro, para ser tranquilo, mas é legalizado, é reconhecido, e aí eles explicam como que vai ser tal, todo o processo. E eu me senti extremamente acolhida, eu me senti muito bem, muito bem depois, e a sensação de bem-estar aconteceu, perdurou por bastante tempo. E aí eu cheguei para essa terapeuta numa sessão online e falei para ela, olha, eu tenho comprometimento de falar com você todas as coisas que acontecem comigo e eu estou com medo do que você vai pensar, mas eu tomei ayahuasca. E aí ela disse assim, no tom de voz, eu já entendi que ela não ia me recriminar. Aí ela perguntou, e como é que foi? Aí eu comecei a contar pra ela, tal, e me empolguei até um pouco, mas aí ela concluiu de tal maneira, fico feliz que você tenha procurado essa alternativa, e fico feliz que você tenha buscado um lugar confiável, e que bom, e que você foi, e que tá fazendo bem, e que nós temos vários pacientes que fazem uso dessas medicinas alternativas e se tá indo bem, que bom. E aí eu tenho um retorno com um psiquiatra que a princípio ele falou assim, que é da mesma equipe que ela, ele falou assim pra mim num contato, né, eu não quero te dar antidepressivo não, pelo menos por enquanto, porque eu quero te conhecer um pouco mais. E aí eis que eu vou chegar pra ele, eu comentei com ela, eu vou chegar pra ele e dizer, eu não quero antidepressivo, eu não preciso de antidepressivo. Coisas têm acontecido e têm me deixado muito bem. Então, por enquanto, eu vou deixar vocês com essas informações. Aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre cada um desses tratamentos, comente aqui embaixo, que daí eu vou falando pra vocês como eu tô me sentindo e como rolou, tá bom? Fica combinado assim? Curiosidades sobre esses processos, me pergunte aqui. Um grande beijo, pessoal, e até lá!